Olá, está começando mais um programa A Hora da Verdade pelo Ministério Nova Vida. Eu sou o missionário Everton. Nós estamos aqui nesta oportunidade para falar um pouco daquele que tem o poder de mudar a sua vida e definir o seu futuro. Te agradeço desde já a oportunidade que você me dá e te peço a tua licença para adentrar no seu lar e gastar um pouco desse tempo para falar de coisas eternas. Nesse instante, eu gostaria de pedir você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve São Lucas, no capítulo de número 15, verso 14 a seguir. Nós iremos tratar nessa ocasião de uma história que vai falar conosco através dessa história para mudar a nossa história de uma vez por todas. Se você acredita na pregação da palavra, eu tenho convicção que Jesus vai falar com você. Evangelho de Jesus, segundo escreve Dr. Lucas, capítulo de número 15, verso 14 a seguir. Assim diz a santa palavra do Senhor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Estando ele ali, desejava-se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o viu, compadeceu-se dele, e correndo, o abraçou e o beijou. Queridos, essa história me intriga e mexe comigo. Porque dos 4 evangelhos que a Bíblia tem, Mateus, Marcos, Lucas e João, há algumas exclusividades no Evangelho de Dr. Lucas. E Lucas é um cidadão privilegiado na história da humanidade. Porque Lucas é alguém que não tem em suas veias o sangue de Abraão. Lucas é o único autor de um texto bíblico que não é judeu. É alguém que não viu Jesus, mas é alguém que andou com o apóstolo Paulo e teve em suas mãos as compilações do Evangelho de Marcos e de São Mateus. Por isso, cerca de 30% do Evangelho de Dr. Lucas é exclusividade, ou seja, são algumas histórias, são fatos que ocorreram no ministério de Jesus, que são narrados somente na forma dele enxergar. Cada evangelho tem seu perfil de tratar o ministério de Cristo de uma forma diferente. E na ótica de Dr. Lucas enxergar, Lucas achou por bem, através do Espírito Santo, nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história. Lucas capítulo 15 é conhecido como a parábola das coisas perdidas. Existe ali, em todo em seu contexto, 3 histórias dentro de um capítulo só. É alguém que busca dracma perdida, é um pastor que busca ovelha e é um pai que ama demais. E nos versículos que nós acabamos de fazer menção, Jesus está diante de uma multidão. Ali em meio a essa multidão, há seus grupos particulares, a publicanos, a pecadores, a escribas e a fariseus, a saduceus. Mas Jesus está apregoando, porque Jesus sabe que independente de toda a roupagem que nós vestimos, independente de tudo aquilo que nós rotulamos por fora, de tudo aquilo que nós representamos por fora, para Jesus o que vale é o que está dentro do coração. Jesus sabe o valor de uma alma. Jesus está contando uma parábola. Jesus vai falar acerca de uma família perfeita ou quase perfeita. Na verdade, o lado materno do texto é oculto porque Jesus quer falar acerca de perca. Existe ali um pai que tem 2 filhos, um mais moço e um mais velho, e há uma insatisfação do filho mais novo e ele decide ir embora. Ele não apenas vai embora, ele vai para uma terra distante. Na verdade, o que esse garoto quer é quebrar todo o vínculo familiar que ele possuía. Ali ele vai levar um estilo de vida imprudente, ele quer fugir das leis e das regras. Na verdade, nós estamos tratando de uma cultura oriental. A nossa cultura é ocidental, então para nós entendermos o que Jesus quer nos mostrar através desse texto, muitas vezes é preciso conhecer um pouco do contexto, conhecer um pouco da cultura, nós precisamos transferir cultura. E na cultura oriental, quando esse jovem simplesmente
pede e seu pai a herança que lhe é cabida, pede ao seu pai a parte que lhe cabe. Em outras palavras, ele está desejando a morte do pai. Segundo o contexto histórico e cultural daquela época, ele deveria ser repreendido na presença de todos, tomar um tapa no rosto diante do irmão mais velho e dos demais servidores, para que ele aprendesse a lição de uma vez por todas. Em outras palavras, o sentimento do coração desse rapaz, o sentimento gerado no coração desse moço, ele estava externando para o pai: pai, mais vale o que o Senhor pode me dar do que a presença e quem de fato o Senhor é e representa em minha vida. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse rapaz não tinha direito de reclamar da vida que tinha. E para sustentar essa tese, eu apresento no mínimo 2 motivos. Primeiro, ele tem um pai que o ama, independente das circunstâncias. É um pai que deposita nas mãos dele algo que ele ainda não tem condição de direcionar ou gerenciar, mas o pai ama tanto que o que sai da boca dele mexe com o coração do pai. A vontade do pai é que ele fique, mas seu livre-arbítrio permita que ele vá. Mas é um pai que o ama, independente da sua situação momentânea. Segundo motivo, um pai é próspero. É um pai tão próspero que, além de dar uma casa excelente, não o força a morar nela. Se é um pai próspero, eu posso imaginar e enxergar como uma figura provedora daquilo que ele tinha necessidade. É alguém, irmãos, que tem condição de investir em seus projetos. É alguém que pode chegar junto, aconselhar. É alguém que pode levar no colo. É alguém que pode investir nos seus projetos para mudar o futuro desse garoto. Mas esse garoto decide ir embora da sua casa. E por que ele decide ir embora da sua casa? Por no mínimo 2 motivos. Primeiro, não dava bem com seu irmão mais velho. E a prova disso é que em nenhum momento o texto vai mostrar diálogo entre o filho mais novo e o filho mais velho. A prova disso é que o irmão mais velho não aparece em forma nenhuma no decorrer da história conversando com o irmão. E quem sabe tem alguém que esteja nos ouvindo, esteja nos vendo, que esteja participando dessa programação, que Deus te colocou aí onde você está para você escutar tanta coisa, inclusive esta, que você está na casa do Pai. É possível sim que tenha alguém que esteja vivenciando essa mesma realidade. Está na casa do Pai, diz que serve ao Pai, diz que trabalha para o Pai, demonstra tanta fidelidade através das obras para o Pai, mas no coração não tem relacionamento com o irmão. Está dentro da casa do Pai, está visualizando tudo o que está acontecendo, está contemplando toda essa situação dentro da casa, mas não tem uma postura auxiliadora diante da situação que lhe é cabida. É alguém que poderia, quem sabe, usar uma palavra de orientação, usar de uma oração intercessória a favor de seu irmão mais novo, porque quem sabe a vontade de querer sair da casa já passou até pela cabeça dele, quem sabe. Mas é alguém que está inerte com a situação, é alguém que não tem relacionamento com o irmão. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta estar na casa do Pai se não tem relacionamento com o irmão, que tudo que o Pai nos dá, tudo que o Pai quer é nos criar em um rebanho só, é nos criar em uma casa só, para nós aprendermos a amarmos os nossos irmãos, porque esse é um grande mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas esse garoto, ele decide ir embora da sua casa. Há um segundo motivo que é gerado no coração desse garoto, que pode ser uma das causas que faz com que ele tenha vontade de sair da sua casa. E o que é esse motivo? A rotina pega esse garoto. Por quê? Uma casa, por mais próspera que seja, ela tem a necessidade de ser organizada, porque está escrito na palavra do Senhor que tudo é com ordem e com decência. Para essa casa ser próspera e funcionar, para essa casa ser provedora, há uma necessidade de trabalhar, há uma necessidade de trazer a prosperidade para dentro desta casa, para passar segurança para quem está na casa. E qual era a rotina dessa casa? Ir trabalhar no campo.
A prova disso é que quando ele retorna, o seu irmão mais velho está trabalhando no campo. Então, a situação que esse rapaz passa é uma situação de rotina. É da casa para o campo para casa. Da casa para o campo, do campo para casa. Talvez você tenha vivenciado essa mesma rotina. É da casa para a igreja, da igreja para casa. Da casa para o serviço, do serviço para casa. Do serviço para casa, da casa para a igreja. Da igreja para casa, de casa para o serviço. Não há novidade, não há nada de novo. Só que a rotina pega esse garoto, só que quando a rotina perde esse garoto, isso começa a tirar dos olhos do garoto o benefício que a casa do pai dá. Esse garoto decide ir embora para o mundo, só que no mundo o sistema da casa não funciona. Ele vai para o mundo com aquilo que o pai deu, mas o que o pai deu não serve, não se encaixa nos parâmetros do mundo, e no mundo ele perde tudo que o pai confiou e depositou nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, é melhor estar na casa do pai sem herança, do que com herança e parar no chiqueiro. É melhor estar na casa do pai sem herança do que com herança e parar no chiqueiro. O problema da minha geração é esse. Quer estar na casa do pai, mas está de olho na herança. Quer estar na casa do pai, mas se esquece de como a casa funciona. Na casa do pai, por mais que a princípio pareça ser uma rotina, mas quando eu estou na casa do pai e na presença do pai, eu tenho a minha proteção. Quando eu estou na presença de meu pai, ele sabe cuidar de mim. Quando eu estou na presença do meu pai, ele provê tudo aquilo que eu necessito para crescer, ser maduro o suficiente para poder desfrutar de todos os projetos que o meu coração almeja. Eu tenho algo para falar com alguém que eu não sei quem, mas a palavra de Deus para a tua vida é essa: volta para a casa do pai. O pai tem saudade de ti. O pai quer mais uma vez intensificar esse relacionamento que tem contigo. A Bíblia diz que esse jovem proferiu as seguintes palavras: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Caindo em si, disse, porque o pecado é loucura. Automaticamente fica subentendido que ele estava fora de si. Nós aprendemos a vida toda o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso é uma inverdade. Por quê? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas para Deus levantar o homem, ele tem que querer estar de pé. Porque Deus respeita o meu e o seu livre-arbítrio que ele mesmo nos deu. Porque se tem algo que Deus não pode fazer, é ir de encontro à palavra dele. A partir do momento que esse jovem resolve cair em si e profere as seguintes palavras: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, através do teu Espírito Santo, te alcançando aí nessa ocasião, está dizendo: se você não tem mais força para se levantar, eu te tomo pela minha mão direita e te ajudo, te sustento, te esforça, fica de pé, porque Deus almeja um relacionamento contigo. Esse jovem se levanta e vai ter com seu pai. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 20: e levantando-se foi ter com seu pai. E vinha ele ainda distante. Perceba que a partir do momento que o coração dele desejou voltar para a casa do pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. A Bíblia automaticamente começa a mudar o quadro da história desse garoto. Porque o que Jesus queria ensinar é que para Jesus o que mais vale na presença dele é um relacionamento de diálogo. Assim como eu falo a você, você me ouve, me vê e me escuta, é assim que Jesus quer fazer conosco. É estabelecer um relacionamento íntimo. A passagem do reino do céu é comprado através de arrependimento. Ah, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então nem de lugar no reino do céu você pode desfrutar, porque é preciso arrepender. Lembra do início da pregação do ministério de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. A partir do momento que esse garoto se arrepende,
O pai está de braços abertos esperando ele. Meu irmão, minha irmã, que amor é esse? Que pai é esse? Que não dorme, que não tosqueneja, que não cochila, que está todo o tempo de olhos abertos e seus olhares são como chama de fogo. É um guarda de Sião, que está o tempo inteiro na expectativa de você retornar para ele, de você o abraçar. E a Bíblia vai dizer que ele, vendo ainda distante, mas ele se compadeceu dele. É um amor de pai que se compadece. Que amor é esse? É um amor que automaticamente, quando eu me arrependo, ele apaga as minhas transgressões. Ele escreve uma nova história. Ele envergonha o adversário. Ele me honra na presença de todos. A Bíblia diz que o pai o abraçou. E antes que ele viesse a externar tudo aquilo que ele já tinha ensaiado, todo o seu discurso que ele tinha ensaiado, o pai o abraçou, o pai o beijou. E eu posso conjecturar cá comigo, na coerência dos meus pensamentos, eu posso imaginar essa cena. É alguém que vem com todo o seu eu por terra. É alguém que vem despido de todo o seu eu. É alguém que vem desprendido do seu eu, do seu egocentrismo, porque no trajeto de volta para o braço do pai, todo o seu eu, todo o seu orgulho, todo o seu eu acho, eu deixo de achar, vem caído por terra, e essa distância é encurtada pela vontade de estar perto, porque ainda que na ótica dele ele esteja longe, mas do lado de casa existe um pai que está esperando de braços abertos para o receber. Talvez você se encaixe nesse perfil do irmão mais novo, que é alguém que se arrepende. Então se arrependa, porque o pai está de braços abertos, esperando você, esperando uma atitude sua. Eu não sei qual os chiqueiros que a vida te proporcionou, eu não sei quão distante foi essa terra que você foi induzido a ir, achando que era portador do seu ego, achando que isso que você tinha nas mãos era suficiente para te garantir um futuro. E quem sabe a maturidade do trajeto te mostrou que aquilo que você não tem nas mãos não é suficiente para te dar alegria de viver. Pois eu venho aqui através da loucura dessa pregação para te falar que a felicidade plena só existe através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é o amor que Jesus tem para conosco. Esse é o relacionamento que Jesus quer desfrutar com aquele que se arrepende de tudo que já foi feito, dos trajetos, dos seus pensamentos, de querer a herança. Porque para quem conhece o valor do relacionamento com o Pai, sabe, e com convicção, e com propriedade, que mais vale a presença do Pai do que os presentes que Ele pode me proporcionar. Porque na presença dEle eu tenho segurança, na presença dEle eu não tenho necessidade de nada. Porque mais vale buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei qual a situação que você tem vivenciado aí dentro da sua casa, mas nessa oportunidade, o Pai está de braços abertos, esperando uma atitude sua de querer retornar ao seio dele. Ah, meu irmão, mas eu não frequento nenhuma igreja, eu não me enquadro em nenhum perfil desses evangélicos, eu não estou aqui apregoando nenhuma bandeira de religião nenhuma. Eu estou aqui para falar do amor de Jesus, que transcende o nosso entendimento. É um amor grande, é um amor que perdoa, é um amor que no momento que nós o abraçamos, é um amor que automaticamente, no calor desse abraço, já vai jogando por terra e apagando todas as nossas iniquidades. Ele passa a ser o nosso advogado fiel. É o leão da tribo de Judá. É um Deus que fala conosco. Às vezes, quem sabe, na mansidão de um cordeiro de Deus. É um Deus que fala conosco também no rugido do leão da tribo de Judá. Mas é um Deus que tem diálogo conosco. É um Deus que me escuta. É um Deus que me compreende. É um Deus que cuida de mim, um Deus que me conhece, um Deus que me conhece mais do que eu mesmo. É um Deus que conhece os meus pensamentos, ainda que as palavras não tenham me chegado à boca. Ele já conhece tudo, todas elas. Ele que me sonda, Ele que me surpreende. Mas o que mais vale
a estar na presença dele do que os presentes que ele pode me proporcionar. Eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei qual quadro da história que você se encaixa, mas algo é certo. Deus está de braços abertos, esperando. Eu não sei qual a tua etnia, se talvez você se encaixe no perfil de um publicano, de um fariseu, de um saduceu ou de um pecador, não importa. A palavra de Deus transcende toda essa rotulagem externa e o que Deus quer de nós é o que nós temos de mais podre, é o nosso coração, é a nossa mente, é uma consciência e um coração devoto a Ele. A grande lição desse jovem é entender que o relacionamento que ele tinha com o pai necessitava de um trajeto de mudança. Esse garoto ele teve a necessidade de ter que sair da casa do pai para entender que ele necessita do pai. Esse garoto precisou ter um desejo de comer as alfarrobas, mas perceba que ele tem o desejo de comer as alfarrobas, mas a própria essência do pai não permite que ele venha desfrutar. Porque por mais que não entendia, a essência dele do lado de dentro ainda tinha o DNA divino do pai. Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, dizia que o ser humano já nasce com um vazio tão grande dentro de si, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus que o gerou. Eu não sei o tamanho dessa intensidade, desse vazio que assola seu coração. Mas Jesus de Nazaré tem condição de te dar o abraço que o homem não pode. Ele tem condição de te dar um abraço e passar uma coisa tão boa que nós chamamos de unção. E a unção despedaça todo jugo. E Jesus quer mudar a sua história. Eu quero liberar essa palavra profética para você que está gastando um tempo do seu lar para assistir essa programação. O Senhor Jesus vai mudar a sua realidade. Jesus vai entrar dentro da tua casa. Jesus vai entrar dentro da tua família. O que Jesus quer, a chave de acesso para que Jesus venha entrar dentro do teu lar e mudar toda essa sua realidade que está sendo profetizada, é o arrependimento. Porque está escrito na palavra dele que um coração quebrantado e contrito ele não desprezará. Esse é um Deus verdadeiro que nós servimos. Se você acredita no poder dessa palavra, eu te convido nesse instante, feche seus olhos. Curva sua fonte, eu não sei o que você está fazendo, para tudo que você está fazendo. Dedica 2 minutos ao poder dessa oração. Não é as palavras, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho que nós pregamos não consiste em persuasão de palavras, mas demonstração de poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho plena convicção e pelo poder da fé do nome de Jesus, que Jesus tem condição de mudar essa sua realidade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua graça, a tua graça que nos constrange, a tua graça que me deixa sem graça, mas é a tua graça que impede que a desgraça chegue. É por tua graça que nós profetizamos, é por tua graça que nós nos relacionamos contigo, e eu sei que não é de graça, é pelo sangue de Jesus. Então eu te peço, Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, vai de encontro a esse coração aquebrantado, vai de encontro, ó Deus, a esse coração contrito, vai de encontro, ó Espírito Santo, a essa alma, Senhor, que tem a necessidade de se arrepender e se arrepende de tudo que foi feito, ó Pai, de tão distante que esteve. Ó Deus, independente dos chiqueiros que a vida proporcionou, independente dos desejos mais sombrios da alma, quem sabe de até se alimentar das alfarrobas, alcança ela agora, Espírito Santo. Muda a sorte dessa família. Espírito Santo, que a organização da casa do Pai e a presença do Pai dentro da casa possa dar segurança a essa pessoa. Muda essa realidade. Eu profetizo um futuro melhor em nome de Jesus de Nazaré. Assim eu oro na tua presença e te agradeço em nome de Jesus. Assim eu agradeço essa oportunidade. Fique com Deus e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz.